Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Basta uma conversa rápida para perceber o quanto a pecuária e a rotina do campo encantam a nossa convidada do episódio de hoje. Filha e neta de produtores rurais, ela cresceu acompanhando as conquistas e os desafios da fazenda da família em Vila Bela da Santíssima Trindade, no oeste de Mato Grosso. O maior deles, aliás, teve início no fim dos anos 1990, com a criação, via decreto, do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. Com cerca de 156 mil hectares de extensão, o parque abrange não apenas áreas nativas, mas também antropizadas, pegando parte ou a totalidade de mais de 160 propriedades rurais. Entre elas, a fazenda da família da nossa entrevistada, que, assim como os demais produtores, aguarda há 25 anos o desfecho deste caso, ainda em discussão. Continue aí, que você vai saber mais detalhes desta história no bate-papo que começa agora. A paixão pelo agro vem de berço, assim como o orgulho de ser produtora rural. Mãe da pequena Lia, a Larissa Zen faz questão de levar a filha sempre que possível para o campo, mantendo a nova geração da família em contato com a agropecuária. Médica veterinária de formação, ela aprendeu ainda na infância a acordar cedo para apartar o gado, entendendo que a vida rural exige esforço e muito trabalho para gerar resultados. Enquanto ajuda a incorporar a produção de grãos na fazenda, que até alguns anos atrás era exclusivamente dedicada à cria, recria e engorda de bovinos, ela mantém a esperança de que o imbróglio envolvendo a polêmica criação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco seja resolvido em breve e devolva tranquilidade e segurança jurídica para os produtores envolvidos. Como num desabafo, faz um pedido para aqueles que eventualmente criticam o agro sem conhecer a realidade do campo. Assim como qualquer outro profissional, o produtor rural só quer ser respeitado. Larissa Zen, tudo bem? Que bom que você aceitou esse convite. Legal a gente estar podendo bater um papo e ouvir um pouco da tua história e também da realidade de quem produz aí na tua região. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem? Bom dia, Patrone. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho a nossa história e de mostrar o que realmente está acontecendo agora na nossa região. Legal. Larissa, vamos começar falando um pouquinho de você, né? Para quem não lhe conhece, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da tua origem, da tua história. Eu sou paranaense, eu tenho 34 anos, sou médica veterinária, sou mãe da Lia, eu trabalho na fazenda, na verdade, assim, efetivamente desde os 18, né, para dizer, assim que entrei na faculdade, comecei a me envolver nas atividades da fazenda da nossa família. Desde a minha infância, o meu pai ia até a fazenda para trabalhar, como eu te falei, a gente é do Paraná, nós somos de Curitiba. Meu pai ia até Vila Bela para trabalhar na nossa fazenda, nas minhas férias escolares, e aí que começou meu amor pela pecuária e pela fazenda, né? Meu pai ia trabalhar e eu ia me divertir na fazenda, né? A minha diversão era acordar 4, 5 horas da manhã, escutar o motor ligando e com os vaqueiros apartar o gado, e na verdade isso que me ensinou a como trabalhar hoje, me deu uma visão do dia a dia de fazenda que a faculdade não dá. Então eu brinco que eu fiz a faculdade da Rio do Meio, quando eu era criança, que daí eu aprendi a trabalhar na fazenda, né? E realmente ter o apego pela fazenda foi na minha infância. Nessas suas idas para a fazenda durante os períodos de férias escolares, a primeira imagem que vem à tua cabeça, a primeira lembrança é de quando? Você tinha quantos anos? O que você consegue puxar pela memória aí? Eu acredito que eu devia ter, sei lá, entre 5 e 6 anos. Que a fazenda começou a ter um pouquinho mais de estrutura, acabou levar a gente para lá efetivamente. Mas tem filmagens minhas com 2 anos. Obviamente, com 2 anos eu não lembro. E a família está alocada lá em Vila Bela, mais ou menos na década de 70, né? Quem começou primeiro foi meu tio-avô, tio do meu pai, que foi para Vila Bela à procura de madeira.
que na época era o forte da região. O meu avô também era sócio do meu tio, em outros negócios lá no Paraná, e era sócio também na fazenda, e acabou dividindo a sociedade, e o meu avô ficou com a fazenda, e meu pai veio a tocar a fazenda. Meu pai fala que a primeira vez que ele foi para a fazenda foi em 86, mais ou menos. Eu não tinha nem nascido, eu sou de 88, e foi a primeira vez que o meu pai foi para a fazenda. E meu pai começou a tomar frente dos negócios. Como que era? Você falou que a fazenda data da década de 1970, né? Seu pai foi a primeira vez aí no fim dos anos 80, mas a história da propriedade começou ali já na década de 70, né? Na década de 70. Na verdade, quem efetivamente ia para a fazenda era o nosso avô, né? Ele que ia para a fazenda. Mas meu avô era sócio da fazenda, mas quem acabava indo para a fazenda, ele veio à procura de madeira, mas nunca foi feita exploração de madeira, sempre foi gado, e atualmente a gente tem gado e agricultura na fazenda. Vamos contar um pouquinho dessa trajetória da propriedade de vocês, né? Então você disse, já deixou claro, foi em busca de madeira, mas acabou não fazendo, né, o manejo florestal, a extração. Fez a abertura, claro, para a atividade pecuária, né? A gente está falando de uma área de quantos hectares, Larissa, aproximadamente? Quanto foi aberto nesse processo? Como é que caminhou a história da fazenda de vocês ali? Tem 12 mil hectares a fazenda. Hoje nós temos agricultura e pecuária. Na verdade, a gente começou, esse ano o nosso projeto é aumentar a lavoura de soja, a gente quer fazer 1.200 hectares de soja, e a gente faz milho safra e safrinha. O que a chuva permite, a gente consegue, acaba colocando milho logo após a soja, né? Mas vai dar em torno, sei lá, esse ano a gente fez uns 700 hectares, acredito que isso vai dar na safrinha, mas enfim. Com a vinda do meu pai para a fazenda, aí que chegou a estruturação da fazenda, né? A fazenda nos moldes de pecuária, de rotação de pastagem, a parte da agricultura, da inovação mesmo da fazenda, foi quando meu pai veio, que acabou trazendo a tecnologia para a fazenda, né? E aumentar essa produtividade, né? Sem que haja algum desmatamento, enfim, melhorou a produtividade, que é o que atualmente todos os produtores rurais fazem, né? Melhorar a tecnologia da fazenda, melhorar a produção na área que já se tem, né? Então, aí que com o pai começamos a fazer integração e tudo mais, e ele que começou a pegar esse amor pela fazenda, na verdade, o meu pai tem outras atividades na fazenda, mas eu acredito, assim, que a menina dos olhos dele é a fazenda. Ele é uma pessoa que procura muito tecnologia, uma pessoa muito interessada, leitor assíduo de revistas da área e canais da área, sempre procura o conhecimento. Assim que foi feita a evolução da fazenda, né? Que foi trazendo novas tecnologias. Em feira agropecuária, meu pai é figurinha carimbada já e procurando equipamento, coisa para melhorar e coisa para produzir. Legal, é legal você destacar isso, né? Você falou inclusive das feiras agropecuárias agora nessa parte final do teu comentário, que é onde de fato o produtor rural busca novas tecnologias, mas não apenas isso, né? Novos conhecimentos, né? Você destacou aí a importância dele estar acompanhando revistas especializadas, canais segmentados, para estar informado e para adquirir conhecimento que pode ou não ser aplicado aí no dia a dia de vocês, né? Quando você fala que houve essa evolução com a incorporação de tecnologia ao longo dos anos, eu queria que você, para quem não é da área e está nos ouvindo, me exemplificasse, né? Por exemplo, lá atrás vocês conseguiam ter que tipo de lotação, hoje vocês estão com quanto? Só para a gente conseguir entender essa evolução. Bom, na verdade, a fazenda está com uma lotação um pouco baixa, mas é por uma questão financeira na época, que a gente estava melhorando a parte para a gente melhorar a parte, digamos, reprodutiva da fazenda, e para entrar com a agricultura, a gente teve que diminuir um pouco o gado. Aí eu comecei a trabalhar com intensificação no IATF, né? Como eu falo porque a parte de veterinária fica comigo e a agricultura fica com a minha irmã, que é agrônoma, né? Então, assim, aí eu comecei a implantar a tecnologia da IATF, começando discutindo com meu pai para acabar melhorando a questão da nossa estação de monta, que estava muito longo e tal, e para melhorar a qualidade do gado. Se eu consigo melhorar a qualidade de gado, eu consigo, com o mesmo boi que nós abatíamos, só para ter uma noção, a gente começou a inseminar com Nelore, um boi cabeceira que na época a gente abatia com 19 arrobas, a gente está batendo com 21, com 2 anos. Então, assim, é o mesmo boi, eu brinco que é o boi de prédio, coloca um em cima do outro, né? Na mesma área, não precisa muito, não precisa mais do que isso. Então, aí veio a lavoura, que
juntamente com isso, permitiu que a gente aumentasse a quantidade do gado na mesma área, melhorando o solo, e a gente acabou aumentando. Aí agora a gente está gradativamente aumentando o gado também, né? Porque, como eu falei, a gente reduziu em função disso, demos um passo para trás para ir 2 para frente, né? Então, como diminuiu, era um dinheiro muito grande, na época a gente não disponibilizava, e, enfim, depois logo em seguida veio pandemia e tudo mais, aí uma coisa veio atrás da outra, né? Então, agora a gente está se reestruturando financeiramente e tudo mais. A vida do produtor não é fácil, né? Como muitos imaginam, não é fácil. Conseguir financiamento também, às vezes, não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. Tem muito financiamento. Tem muito financiamento rural, mas não é tão fácil assim. Quantas pessoas querem também o financiamento rural? Não é bem simples, né? Exatamente. Agora, vocês estão há quanto tempo incorporando a agricultura na propriedade? Então, agricultura, agora nós vamos para o 3º ano. É um processo bem gradativo, que, na verdade, a gente precisava incorporar a agricultura para crescer também, enfim, né? Para melhorar o solo, obviamente, e eu melhorando o solo, né? Trabalhando com isso, a gente consegue melhorar a pecuária, uma coisa complementa a outra, né? Eu acho que hoje em dia a pecuária não vive sem a agricultura não vive sem a pecuária. Eu acho que é uma junção das duas coisas, sabe? É um complemento. Até um estudo que eu acho muito bacana, um vídeo que eu acho muito interessante. Tem o Instituto Savory, que é um americano. É interessantíssimo a gente falar. E hora que eu sou uma apaixonada pela pecuária, então o dia que eu vi aquele boi, que os bois estavam ajudando a salvar o mundo, né, da desertificação dos prados, eu falei, gente, tá aí, que coisa linda, os bois vão salvar o mundo, e ninguém pensa que a própria movimentação do gado e tudo mais, que é isso que contribui para a própria dinâmica do solo, né? Que ele fala que tem uns estudos até de parques nos Estados Unidos, né, das pradarias ficavam anos sem nenhum tipo de habitação e estavam lá e estavam desertificando. Aí depois que eles foram descobrir que era o porquê né, aí colocaram o gado para movimentar toda aquele ambiente para daí então renovar. Falei, gente, é isso, é isso. E todo mundo cutuca a pecuária e que é o que vai acabar com o mundo, né? Não sei os outros amantes da pecuária, mas o dia que eu vi, eu chorei, eu fiquei de fato emocionada, porque sim, que quando começa o vídeo, aí a gente que é da pecuária, meu Deus, vai ser mais um que vai sentar lenha na gente, né? Vai ser mais um que vai falar mal da gente, porque ele fala que ele era biólogo, que ele cresceu odiando a pecuária e tudo mais. No momento ele fala que a maior culpa da vida dele, que ele achava que era, que ele começou, os elefantes começaram a se reproduzir em excesso, muita quantidade, que ele teve que acabar até matando alguns elefantes em função disso, e a solução que ele achou foi a pecuária, e ele tem alguns grupos que ensinam, né, as pessoas lá a lidarem com o gado, né, de forma racional para contribuir com o meio ambiente. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o link, depois você encaminha o link, vamos deixar o link na descrição do episódio, aí quem ficar curioso, né, acredito que quem tá ouvindo vai ficar, já acessa para assistir. E aí eu percebo que você cita esse vídeo, acho que tá muito claro, mas eu vou enfatizar isso, que mostra o orgulho de ser pecuarista, né, Larissa? Você tá citando esse vídeo justamente para enfatizar esse orgulho. Com certeza, com certeza. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo fazendo coisa. Você quer me ver feliz, me colocar dentro do curral, sentir um cheiro de curral. Eu amo cheiro de curral. Vamos me chamar de louco, mas eu amo curral. Eu acho que é esse amor que passa de geração para geração, que talvez meu pai conseguiu passar para mim. E a gente aprende a gostar de fazenda, de criança. Isso aqui é dica para quem tem filho pequeno, que gosta de fazenda, que tem fazenda. E de pequeno que a gente aprende. Porque, como eu brinquei, a vida do pecuarista não é fácil. Todo mundo acha que é glamour, andar em caminhonetona, que não sei o quê. Não é fácil, é fazer conta, as margens cada vez mais apertadas, né? Nos anos 80 era uma margem muito mais tranquila, não sei se eu vou citar um dado errado, mas pelo que eu li há pouco tempo atrás, nos anos 80 você vendia um boi e comprava 8 bezerros. Hoje vai dar o quê? 1 para 1,5? Nem isso. Então, assim, a margem é muito apertada. Como tudo hoje em dia é muito apertado ganhar dinheiro. Talvez
as caminhonetes, às vezes não é por uma questão de orgulho, enfim, é uma necessidade. Como é que você vai para o campo num carro baixo? Não tem como, né? Se eu pudesse, eu ia. É bem melhor, né? Mais econômico. Mas, enfim, não é fácil ser produtor, mas, assim, eu acho que a gente tem que carregar esse orgulho, tem que levantar essa bandeira. Um dia eu brincava com um amigo, a gente vê muitas propagandas ou enaltecendo demais o produtor rural, colocando como um super-herói, ou colocando lá embaixo, né? Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que nós somos trabalhadores normais, nós só queremos ter o nosso valor, nós queremos só ser respeitado, né? Eu acho que é isso que falta, é respeitado, e acho que a gente precisa resgatar esse orgulho de ser produtor rural. Acho que as novas gerações estão mais afiadas com relação a esse orgulho de ser produtor rural, tá? Da nossa importância no mundo, enfim, não, somos super, não somos, nós somos pessoas normais, mas assim, precisamos ser respeitados, precisamos que nos respeitem. Não estou pedindo aqui um título de super-heroína ou de super-herói, a respeito, eu acho que todo produtor rural está cansado de levar pancada, sabe? Num país que a gente tem as leis mais rígidas do mundo todo, levando pancada em cima de pancada, uma das maiores fontes de renda do país, né? E levando esse tipo de ofensa, eu não acho justo, não acho honesto, porque é muito fácil a gente criticar uma realidade que a gente não conhece. Não é fácil acordar 4, 5 horas da manhã sem ter hora para terminar. A gente tem hora para acordar, mas não tem hora para terminar. Tem um amigo, um senhor amigo nosso, que fala assim: a agricultura é difícil, a gente tem que brigar com Deus. Mas é mais ou menos por aí. Você reza para chover, para você plantar, e você reza para parar de chover, para colher. E são coisas que as pessoas não têm noção, que fogem ao nosso controle. Você planeja plantar a data X, que é a janela ideal, mas e se Deus não mandou a chuva? Né? E aí, como é que faz? Atrasa. Exatamente. Eu acho que você disse um ponto muito importante, que é não falar sem conhecimento de causa, não falar sem conhecer a realidade, né? Acho que fica sempre um convite. A gente tem visto muito do movimento do setor disso, de convidar quem não é da área a conhecer a realidade, né? A visitar as fazendas, né? Eu tenho certeza que você também está de portas abertas aí na propriedade para receber quem queira conhecer. E eu acho que isso é muito válido, né? Realmente mostrar como é o dia a dia, para que depois a pessoa, crítica ou não, tome a sua decisão, né? Mas fale com embasamento, né? Eu acho que tá faltando um pouco disso, né? Um pouco de realmente se colocar no lugar do outro, entender a realidade do outro antes de apontar o dedo, não só nessa relação campo-cidade, né? Crítico ou não crítico, mas acho que de uma maneira geral tá faltando um pouco disso hoje, né? Com certeza. Falta conhecimento. É muito fácil estar num apartamento numa grande cidade e estar criticando o agro, né? Você precisa do agro. Todo mundo precisa do agro, é muito fácil. É uma coisa que precisa da outra. Nós precisamos das pessoas para consumir os nossos produtos, ao mesmo tempo que eles precisam dos nossos produtos para se alimentar, enfim, entre outros, né? Que o agro não é só carne, enfim, tem couro, tem medicação, tem uma série de outras coisas, né? É um ciclo, né? É um ciclo, e as pessoas precisam entender que uma coisa depende da outra, que a agricultura familiar também é do agro. Não há uma disputa entre o pequeno e o grande produtor, é tudo agro, e todo mundo senta junto para tomar café e todo mundo é agro, né? Então não há essa disputa. Eu não sei por que ficam tentando dividir, né? Não são duas classes, tudo é agro. Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade, que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo,
onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da Agrosol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Larissa, você falou um pouquinho da agricultura, né, que vocês começaram a incorporar há 3 anos. Faltou lhe perguntar como que é a pecuária de vocês. Vocês dividem por sistemas, é ciclo completo? Como vocês tocam a atividade pecuária? Lá na fazenda é ciclo completo. Trabalhamos com Nelore e fazemos a inseminação de Nelore e de Aberdeen também. Que o nosso foco é trabalhar, é melhorar, né, a questão de carcaça e tudo mais, né, para produzir mais na mesma área, enfim, como tinha até comentado anteriormente, ser mais produtivo na mesma área e, na verdade, atingir um nicho de mercado que a gente está batalhando ainda, né, que seria um das carnes prêmios e tudo mais. Aí eu tenho alguns sonhos até de fazer uma marca de carne nossa, tem até um slogan, naturalmente zen, porque na verdade nosso sobrenome é Zen, então assim, é alguns sonhos, né? Se vai ser viável no futuro, eu não sei, mas a gente está trabalhando nisso porque a gente tem que, eu acredito que o brasileiro, né, no Brasil em geral, a gente tem que parar de produzir commodity, a gente tem que começar a produzir uma carne diferenciada, é isso que efetivamente que vai dar um lucro maior, né? Uma conta um pouco mais folgada, eu diria, né? Não que vai sair ganhando milhões, mas assim, vai ser um pouco mais folgado a conta. É um investimento maior, então é justo que se pague um pouco mais, né? Vou lhe perguntar apenas realmente por dar sequência aqui, mas ficou óbvio, né, que você escolheu a sua profissão, né, medicina veterinária, por uma questão de afinidade desde a infância, né? Não estou errado. Não, nem um pouco errado, nem um pouco errado. Eu cheiro a pecuária, olha, depois da minha filha, eu acho que o meu maior é a pecuária. Coitado do meu marido, ele que não curte. Mas, na verdade, eu brinco que o amor da minha vida é a Rio do Meio. Eu acho que é um pouco o sentimento do produtor rural, sabe? É a paixão pela terra, não especificamente por uma fazenda em si, sabe? Falo que a minha paixão é Rio do Meio porque é a propriedade que a gente tem, mas é a paixão por aquilo que faz, né? Eu acho que é meio unânime, você que está acostumado a lidar com produtor rural, acho que é o sentimento geral, assim, sabe? O apego, aquela coisa de você tomar café olhando o sol nascer, esse cheiro da terra, é uma coisa que, sei lá, tá no sangue, não sei explicar, não sei explicar. Maravilha, ficou muito claro aqui para todo mundo que está ouvindo. Agora você falou um pouco das críticas, né, que o setor acaba recebendo, falou sobre o orgulho de ser produtora rural, e eu sei que uma das grandes preocupações que vocês enfrentam aí é uma questão política que se arrasta já há alguns anos, né, que diz respeito ao parque, né, da Serra de Ricardo Franco, né, Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco. Eu queria que vocês explicassem para a gente o que é essa história, né, para quem está nos ouvindo aqui e eventualmente não saiba, né, desse capítulo e o porquê que ele gera tamanha preocupação. O Parque de Serra de Ricardo Franco, tá? Ele foi feito em 97 pelo governo Dante, né? Que fique claro que foi um decreto, não virou lei. O próprio Dante ele vetou a criação do parque porque na época ele já não teria dinheiro para indenização. Então você imagina hoje que a terra valorizou absurdamente, que veio a agricultura, mas enfim, quem está na área entende o que eu falo quando digo terra de agricultura, né? Que é uma terra mais preparada, né? Então isso obviamente valoriza a terra. Enfim, a história do parque foi mais ou menos assim. O governo Dante precisava, na época, de uma grana para construir do BID, né? Acredito, salvo engano, para asfalto, né? Para asfaltamento. E o que aconteceu? Em troca, o BID pediu a criação de parques estaduais, né? E um deles foi Serra de Ricardo Franco. Na nossa região tem o Santa Bárbara, que foi criado na mesma época. No caso, foi Ricardo Franco, Serra de Santa Bárbara, Guariba Roosevelt, que hoje é outra classificação que eu não me recordo, e Cristalino. Tá? E o único que não virou lei, que foi só decreto, foi Serra de Ricardo Franco. E pela lei do SNUC, tem que ter todo um critério para ser feito um parque, né? Tem que ter feito um estudo,
depois audiência pública, um plano de manejo, enfim, todo esse ritual. E Ricardo Franco não foi feito estudo, não foi feito plano de manejo, enfim. O Ricardo Franco foi feito um desenho a esmo, né? Tanto é que pega várias áreas de pastagem, eu não vejo qual o sentido de um parque ter áreas antropizadas, né? Inclusive lá na nossa fazenda pega bastante área de pastagem, né? Como das outras também. Não há sentido em se fazer um parque de preservação integral com área de pastagem, né? Com área que já estava antropizada. Né? Eu digo pastagem porque na época, em 97, a pecuária era muito forte, a agricultura tinha muito pouco na região, né? O decreto foi em 97 e a caducidade do decreto teria que ter sido em 2002, né? Para ele perder todos os efeitos. Mas enfim, não aconteceu, ninguém foi indenizado, fica nesse jogo de empurra, é parque, não é parque, não foi indenizado, e ao mesmo tempo a gente sofre algumas sanções, algumas dificuldades, né, com relação de estar inserido numa área de preservação integral. Na verdade, não foram as fazendas que invadiram o parque, foi o parque que invadiu as fazendas, porque as fazendas já estavam lá, que você comentou, década de 70 estava lá. São situações bem onerosas que a gente passa, a gente sofre, por exemplo, tem algumas tradings que não compram soja da região por conta de estar inserido, tem frigoríficos que dão restrições para a gente por estar nessa área, né? E assim, até a gente provar que com documentação, que tudo mais, o que você faz com o teu boi, que às vezes é coisa de... Tô falando que engorda, coisa de 3, 4 meses teu boi tá pronto. Até que você prove que focinho de porco não é tomada, o que você faz com o teu boi? Então, assim, é uma insegurança jurídica absurda que a gente sofre, né? Então, até se comprovar, e teve um dos frigoríficos, até eu comprovar tudo que a gente estava certinho. Inclusive, tem APFs na área do parque. A APF, no caso, quem dá é a própria SEMA, provando que para você ter uma APF, né, você tem que estar tudo regularizadinho. Então, assim, se não está tudo certo, como que tem APF? Eu brinco, a gente briga com um monstro invisível. Da mesma maneira que a gente sofre pressão, as tradings sofrem pressão, frigorífico sofre uma pressão da opinião pública. É um movimento muito doido que a gente não consegue... Todo mundo sofre essa pressão, que todo mundo fica acuado, mas as tradings dependem da gente, o frigorífico depende da gente, a opinião pública também, de certa forma, depende da gente, porque come nossos produtos, né, consome nossos produtos, e fica nesse imbróglio, sabe? Fica nessa doidura de um fica cobrando o outro, como eu estava falando. Nós sofremos, tem um frigorífico que a gente até hoje a gente não consegue vender com frigorífico, mesmo estando com LI, LO, LP, APF, toda a documentação certinha, só porque a gente está inserido no parque. E o governo não resolveu essa situação ainda, sabe? Não indenizou, não indenizou, quando eu falo do valor justo, né, previsto por lei, não indenizou ninguém, não resolveu. A gente sofreu multas absurdas no ano 2017, né? A gente sofreu ação civil pública, e falando em desmate, em área de parque. Depois a própria SEMA foi lá, foi verificado que não teve os desmates, só que tudo isso é muito custoso, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Tanto é que nessa ação civil pública que eu citei, o CPF dos funcionários, dos proprietários, foi bloqueado CPF, bloqueou a área, foi uma coisa absurda, sabe? E assim, na verdade, quem está sendo penalizado na situação é o produtor rural, porque fica nessa situação mal resolvida e a gente fica como bandido da situação, mas não é bem assim. Na verdade, se o parque está protegido, é porque nós estamos lá, né? Como até o próprio deputado citou no discurso dele, se está assim, é porque o produtor está lá, porque ele teve todo esse tempo para desmatar, para fazer, né? Enfim, para descumprir a lei, não descumpriu. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de pressão que a gente sofre, que vai desgastando, vai
o desgaste, como eu te falei, eu sou a terceira geração da fazenda, sabe? Eu não quero que esse problema passe para minha filha. Tanto é que hoje eu que estou um pouquinho mais envolvida, porque meu pai não tem mais psicológico mais para mexer com isso, porque ele está cansado, sabe? Ele está desgastado, a gente troca algumas ideias, mas eu percebo a tristeza dele quando se fala nesse assunto, sabe? Porque não teve proprietários rurais que faleceram e não resolveu o assunto, sabe? Então, até quando isso? Até quando essa insegurança, essa incerteza? E, como eu falei, o parque está preservado porque nós estamos lá. Porque é muito fácil bater em gente séria, em gente que trabalha. Bom, Larissa, fica muito claro, né, que essa insegurança jurídica traz desdobramentos, né, e muita dificuldade aí no dia a dia. Você citou vários exemplos aí. Para que a gente consiga dimensionar essa situação e deixar bem claro para quem está nos ouvindo, a área do parque, né, ela envolve aproximadamente quantos hectares e quantos produtores rurais de fato estão inseridos nessa área? Eu vou arredondar, tá? São 156 mil hectares, né? Enorme o parque. E são em torno de 160 propriedades. E 60, desses 160 são mais ou menos uns 60 pequenos produtores. Então, né, pequenos produtores grandes, entre pequenos e médios, né? É bastante gente envolvida, né? Então, se você pegar um município como Vila Bela, que 58% dos empregos gerados são do agronegócio, um parque de proteção integral, ou seja, ninguém pode entrar lá dentro, exceto para estudo e com autorização prévia, né? Um impacto bem grande no setor, né? Um impacto bem grande. Se você considerar que sempre Vila Bela está entre primeiro e segundo de produção de gado, né? Você imagina o impacto até que isso faz na economia do Estado, porque as maiores propriedades, né, propriedades que geram mais empregos, né, são justamente que está para o lado da Serra de Ricardo Franco, onde pega o parque, né. E o outro lado também tem outros problemas, que daí pega os campos, a gente fala campos do Guaporé, né, depois no zoneamento classificaram como Pantanal, que, né, a gente é errado essa classificação, né, porque em função de vegetação, né? A gente fala campo, na verdade. Então, assim, e tem Serra de Santa Bárbara. E atrás do Ricardo Franco tem o maior parque do mundo, que é o Noel Campos. Então, não é uma teoria da conspiração, isso é uma constatação, né? O que estão fazendo com a nossa região, sabe? O que estão fazendo com o produtor rural brasileiro, a quem interessa frear a nossa produção, né? Então, os americanos falam aquela famosa frase, né? Fazendas aqui, florestas lá. E, de fato, eu acho que é isso que acontece. E as pessoas não estão percebendo que o produtor rural ele não quer desmatar mais, ele só quer produzir aonde ele já está aberto, onde ele já está produzindo, mas quer produzir em paz, ele quer dignidade, quer segurança para trabalhar aonde ele já tem, aonde já está constituído. Quando falam em desmatar, as pessoas não têm noção mesmo assim, falando racionalmente, do custo financeiro que é para se abrir um hectare de terra. Não é uma coisinha tão barata como todo mundo pensa, não é muito fácil chegar com maquinário e vamos abrir terra, vamos fazer a pecuária, vamos fazer a agricultura. Não tem noção do custo que do tempo que demora para formar, enfim. Mas a gente só quer dignidade e quer respeito, sabe? Eu acho que esse é o sentimento geral que a gente tem, sabe? Não falo só pelo problema que eu vivo, eu falo até no evento que a gente estava, no Apricorte, conversando com outros produtores, porque eu gosto de conversar com um produtor velho, com um fazendeiro velho, que é que eu aprendo, sabe? Então, assim, eu acho que é o sentimento geral, sabe? Tanto do velho, do novo, esse sentimento de ser reconhecido na sociedade, de ter sua importante, ter, de fato, esse respeito, essa dignidade que a gente precisa, sabe? É um trabalho digno, um trabalho honesto. A gente fica nessa insegurança, sabe? Fica, mesmo estando totalmente certo, fica pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, você não está fazendo alguma coisa errada, você quer trabalhar, você quer respeito,
Agora me diz uma coisa, Larissa, você citou aí aproximadamente 156 mil hectares, arredondando, cerca de 160 propriedades rurais, né, produtores rurais estão ali, e eles datam também desse período lá atrás, né, são propriedades que foram abertas, iniciaram atividade lá na década de 70, né, ou seja, muito tempo antes da criação do parque, por um decreto, como você destacou, em 1997, né, isso que gera essa insatisfação, evidentemente, são atividades que já estão sendo tocadas há décadas e que agora estão diante dessa situação que se arrasta há anos também. Na verdade, o que mais chateia é assim, na época nós fomos úteis para produzir as fronteiras do nosso país, é uma questão de segurança nacional, ali a fronteira, né? A gente precisava estar ali, precisava ocupar para proteger de fato uma questão de fronteira, enfim. Tinha um vizinho nosso, e eu fui morar sozinha na fazenda no ano 2015, que eu resolvi abandonar a cidade grande e na verdade, a paixão me chamou. Eu falei, não, eu vou. E, assim, fui de malicuia para a fazenda. E esse produtor, ele até era muito amigo. Meu pai era vizinho de fazenda nossa. E ele falou assim para mim um dia, menina, isso aqui era mato e malária. E, de fato, era. Porque o próprio governo falava, antigamente não se tinham estudos, obviamente, né, da importância das APPs e tudo mais. Era obrigado, primeiro, a desmatar nas margens do rio por conta da malária, né, e depois o restante, né. Aí eu fico me perguntando, na época nós fomos importantes para o país, para preservar a soberania nacional e tudo mais, e fronteiras, e agora nós não somos mais. Agora nós somos nada, né? É uma coisa, é um sentimento que dói. Agora nós não somos mais, nós não precisamos mais de vocês, né? Não estou falando, obviamente, que é a questão econômica e tudo mais, estou falando a questão de sentimento mesmo. É doído a gente querem simplesmente ejetar a gente de lá e não indenizam, não fazem de fato o que deve ser feito. Então tá bom, é isso que vocês querem? Então tá bom, vamos indenizar da forma justa, o que sobrou da fazenda vamos deixar vocês trabalharem, enfim. Mas é doido que muitas pessoas, né, que chegaram lá, tudo que construiu tá na região, a vida tá, perderam familiares dentro nas terras, muita gente morreu de malária na época, né, para de fato colonizar a região, para ocupar a região. Tem muitas histórias assim de muita gente que adoeceu, que morreu de malária, pegou 4, 5, 6, 7 vezes malária, para trabalhar num pedaço de chão, e agora simplesmente tirarem a gente de lá não é justo, né? Tem que ter uma solução, tem que ter um meio termo. Eu acho que é isso que a gente está brigando. Os proprietários não são contra o parque de forma alguma. Eu sempre falei isso e vou repetir, nós não somos contra o parque, nós queremos uma indenização justa, nós queremos que seja feito da forma correta. Da forma que está sendo feita, inclusive prejudica o município da Vila Bela, né? Porque, como eu falei, 58% dos empregos da região é do agronegócio. Agora a pergunta é para você que é produtor rural. Você costuma vender suas máquinas e caminhões usados? E o que você acha desse processo? Há muita demora? Envolve muitos intermediários? E no caso da compra de uma máquina nova, a concessionária leva a sua usada como parte do pagamento? Olha, assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser complicada a comercialização destes ativos e por isso decidiu inovar para acelerar e facilitar todo esse processo. Além de uma plataforma moderna, a Rutec oferece todas as soluções, desde o início até o pagamento, com transparência, segurança e comodidade para que você possa se preocupar com o que mais importa, o seu negócio. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, basta acessar www.rutec.com.br. Rutec, seu portal de compra e venda de máquinas. Quando você fala em ser indenizado de uma forma justa, se eu não estou enganado, até foi comentado isso em a sessão da Assembleia, há uma estimativa de que a indenização giraria em torno de 2 bilhões de reais. Esse é o valor? É um valor acima disso? É mais ou menos isso? Eu digo para você que é mais. São 2 bilhões, a gente falando só da terra, tá?
Mas se você contar que o parque, né, como eu te falei, foi feito a esmo, assim, um estudo prévio, que já foi feito em cima de áreas antropizadas, tá, eu estou colocando assim uma conta do Ministério Público, tá, que até o advogado da associação que nos passou, eles falam em torno de R$50 mil por hectare para recuperação. Então, se você pegar as áreas de pastagem e colocar R$50 mil por hectare para recuperação ambiental, é muito dinheiro. Então, assim, o que a gente propõe é um meio termo, né? Que, na verdade, as pessoas falam em sustentabilidade, só pensam, é ecologicamente correto. Gente, o conceito de sustentabilidade de vocês está errado, tem que ter, né? Tem que ser ambientalmente viável, socialmente viável e economicamente viável. Então, as pessoas estão esquecendo dos outros dois pilares, né? A gente quer propor, na verdade, um meio termo, né? Que contemple os produtores e contemple a produção em geral, né? O que as pessoas não entendem é que o produtor rural é a pessoa que mais depende do meio ambiente, né? Se os rios da fazenda assorearem, o que nós vamos fazer? O que o gado vai beber? O que nós vamos... Né? Nós dependemos economicamente do ambiente, do meio ambiente, né? E ninguém quer quebrar. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas ficam meio distorcidas, né? Porque nós é que dependemos mais do meio ambiente do que qualquer um. Larissa, para que fique claro para quem está nos ouvindo, né, quais são as possibilidades que estão sendo discutidas com relação ao desfecho desse caso, né, e o que agrada mais aos produtores rurais que, como vocês, têm parte da fazenda ou a fazenda inteira nessa área que é abrangida, né, que compreende ao parque? Bom, acho que é o sentimento geral de todo mundo, retirar as áreas as áreas antropizadas, né, para a gente conseguir trabalhar. Que nem eu te falei, nós não somos contra o parque. A nossa proposta é, de fato, tirar as áreas antropizadas, né, para a gente poder trabalhar. O que nós queremos é trabalhar e segurança jurídica. É isso que é o sentimento. Bom, Larissa, então pelo que deu para entender, o que nesse momento é interessante para o produtor rural que está ali na região é pelo menos garantir que a área que já está antropizada, ou seja, a área que já está sendo utilizada desde os anos 70, né, na produção de gado ou agora na incorporação da agricultura, ela seja retirada, né, do perímetro de abrangência do parque. Essa, imagino, pelo que ficou claro no teu comentário, é o principal objetivo de quem produz aí na região, né? Ter, de fato, garantia jurídica sobre essas áreas. Exatamente. Isso aqui é o que está antropizado, né, que já está sendo trabalhado, né, já está em agricultura, pecuária, enfim, já estão se desenvolvendo as atividades, e manter de fato que o que é interessante, no nosso ponto de vista, para um parque, né, de conservação integral, é as matas, né, o que está antropizado, a gente trabalha e tem essa garantia. Bom, Larissa, esse assunto, como citamos anteriormente, ele está em discussão, né, no Legislativo do Estado, e essa é a proposta que os produtores apresentam aos deputados e que buscam, né, uma solução. Seria, então, realmente esse é o caminho hoje, o mais plausível para vocês. Com certeza. Na verdade, o que a gente está oferecendo é uma proposta que vai contemplar todos, né? Porque contempla os produtores, contempla o meio ambiente, contempla até o próprio município de Vila Bela, né? Porque permite que a gente continue trabalhando e permite também a preservação ambiental, né? E como eu frisei anteriormente, os produtores rurais são os que mais protegem, as leis brasileiras são extremamente rígidas, né? A própria Embrapa já mostrou a questão das ocupações das terras e tudo mais, o quanto o produtor rural é protecionista com relação ao meio ambiente. É nítido que a gente preserva e somos o que mais, assim, todo mundo depende do meio ambiente, mas que nem eu brinquei, se nossos rios, né, secarem dentro da propriedade, o que eu vou fazer, né, como é que vai ser a questão da nossa plantação, do nosso gado, enfim. Eu acho que é geral, um sentimento geral. O produtor rural depende do meio ambiente, depende de tudo isso. As pessoas acho que não ficou bem claro que nós dependemos também do meio ambiente. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
Muito bem, Larissa. Eu acho que é um assunto realmente que merece total atenção, né, de quem é do setor, de quem não é do setor. E eu acho legal você trazer para aqui para o podcast, para essa entrevista, de fato a vivência, né, e a angústia de quem está no meio desse fogo, né, ou seja, quem está no dia a dia sem ter uma real definição clara de qual vai ser o futuro, né? Já é algo que se arrasta há anos. Você até citou que seu pai se chateia muito por não ter resolvido essa situação durante todas essas décadas, né? Imagino que a grande angústia é o grande ponto de interrogação, né? De qual será o futuro enquanto esse tema não for definido. Com certeza. Nós ficamos marginalizados, né? É complicado ter a documentação da terra, as terras são tituladas por INCRA, por Intermate, e às vezes até ser tratado como grileiro, né? E não é a situação, não é o real, não é o que acontece na região. Se de fato o parque está preservado, é porque os produtores rurais estão ali, né? Aquela terra, na verdade, como até o próprio Moreto citou, o parque é nosso e de fato é nosso, porque quem preserva de fato somos nós que estamos ali, porque são 156 mil hectares, então é uma enormidade, é uma imensidão de terra, e o efetivo que se tem na região da SEMA acho que, salvo engano, são 2 funcionários e um carro. Então, é muito pequeno. Então, se não tiver o produtor ali para, de fato, proteger aquilo ali, não há parque, não há proteção ambiental ali. Muito bem, Larissa, quero te agradecer pela participação, por dividir a tua história, né, um pouco da tua história e principalmente, né, o ponto de vista de quem está nessa região, nesse momento de indefinição, como a gente comentou. Obrigado por estar participando aqui do podcast do Patrone e trazer essa contribuição para a gente. Muito obrigada. Eu acho que eu tenho com certeza, plena convicção que a nossa região ali, o nosso parque não é eu falo nosso, como eu falei, porque o produtor rural, que é o que realmente, de fato, protege, né, em situações até de fogo que vem da Bolívia, que vem, né, de lá para cá, plantas que entram em combustão na serra e esse fogo desce, somos nós que combatemos o fogo. Isso poucos sabem, mas é o produtor que protege, que combate os incêndios, que gasta financeiramente, né, que gasta energia, deixa de estar trabalhando na área para, de fato, combater esse incêndio que veio de lá para cá, né? Além do custo financeiro, emocional, né, até de próprio combate ao incêndio e tudo mais, tem o custo financeiro, e além desse custo financeiro, é uma coisa que a gente consegue computar, porque você coloca toda a equipe envolvida no combate ao incêndio que você não causou, né, fica combatendo lá e deixa de executar as atividades da fazenda para estar trabalhando naquilo, né, e ser colocado como o destruidor do meio ambiente é muito dolorido, né, é muito dolorido. E eu estava vi até um levantamento, aqui no estado do Mato Grosso, tem acho que são 105 unidades de conservação, e são 104 unidades de conservação, e são 17 parques estaduais, e 13 precisam de regularização ambiental. Então, assim, nós não estamos sós, né? O Ricardo Franco não é uma exceção, né? Acredito que... Então, é muito difícil essa situação, acredito que tem muitos produtores passando por isso. Só no estado do Mato Grosso são mais de 1 milhão de hectares para regularização, né, dentro de áreas de unidades de conservação. Então, o que a gente está oferecendo, eu acho que é muito plausível, é um meio termo, né? Espero sinceramente que as pessoas entendam que nós não somos os vilões, estar preservado porque nós estamos lá. Esse é o nosso sentimento, sabe? E com certeza deve ser o sentimento de outros produtores que passam pela mesma situação, que além de todo esse sofrimento da questão jurídica, insegurança jurídica, né? Jurídica que eu falo, a questão de processos, às vezes muito processo que não, no nosso caso, sofremos processos que não indevidos, enfim, tem toda essa questão de você ficar com aquela insegurança, e agora, o que eu vou fazer com o meu boi? O que eu vou fazer com a minha produção, sabe? É muito dolorido. E até provar que a culpa não é sua, que aquilo
é um problema que o Estado ainda não resolveu. E fica a minha pergunta, quanto tempo mais nós vamos ficar nesse imbróglio, né? Queria agradecer também aos deputados que nos escutaram, que estão sensíveis à nossa causa, que abriram espaço para a gente conversar, até agradecer você, Patrone, por abrir esse espaço, por nos escutar, porque até agora a gente só leva porrada, né? E assim, fica aqui aberto, se alguém tiver passando por uma situação parecida, se quiser, às vezes, compartilhar a experiência com a gente, nós estamos abertos, vamos trocar figurinha, vamos nos unir, né? O produtor tem que se unir, não é só a gente levar porrada, a gente tem que começar a mostrar cara, mostrar a diferença que a gente faz na sociedade. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com